Olá, pessoal. Eu sou Mina Chilói, sou médica endocrinologista e sou professora de farmacologia do curso de medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E hoje eu vim falar para vocês sobre o manejo da síndrome coronariana crônica. Vou começar compartilhando com vocês a minha tela. E para a gente entender o quanto é importante esse manejo adequado, a última estatística da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou que mais de 300 mil pacientes morreram por ano de doenças cardíacas só aqui no Brasil, tá? Então, quando a gente vai tratar um paciente que tem síndrome coronariana crônica, a gente tem alguns objetivos. E a gente vai ver que as drogas, a gente vai estar se referindo a esses objetivos. Então, a gente objetiva impedir o remodelamento ventricular, preservar esse miocárdio, preservar a função desse ventrículo, reduzir a mortalidade, é o ponto fundamental, e melhorar a qualidade de vida. Então, antes da gente entrar nas drogas propriamente ditas para o tratamento da síndrome coronariana crônica, é extremamente importante o conceito desse termo, que é estabilidade da placa. Aqui a gente vê o corte de dois vasos. Os dois vasos, eles têm o mesmo percentual de obstrução, porém a característica dessas placas são diferentes, então o prognóstico em relação a isso, ele muda. Se a gente for observar, essa placa da direita é uma placa que tem uma capa fibrosa espessa. Isso diminui o risco de fissura dessa placa. Enquanto que à esquerda, a gente vê uma placa instável, que é uma placa que tem uma capa fibrosa estreita. Então, eu tenho um risco de ruptura muito maior. E o que ocorre? Lembre que isso é um sistema hemodinâmico, então o sangue ele está passando continuamente em contato com essa placa. Se eu tiver uma fissura dessa placa, uma ruptura, eu tenho a exposição desse núcleo lipídico, isso gera uma reação inflamatória local. Então, eu tenho uma agregação plaquetária local. Lembre que é um paciente que tem doença de vaso, então ele tem uma disfunção endotelial associada. Eu tenho liberação de fatores vasoconstrictores, piorando ainda mais essa situação do paciente. Aqui embaixo, a gente vê a evolução de uma placa de gordura, uma placa pequena, ela aumentando, e na última foto a gente vê uma placa após uma ruptura. O que pode ocorrer? Com essa agregação plaquetária, com a adesão do fibrinogênio, tem uma formação de um trombo. E esse trombo, tanto ele pode ocluir localmente aquele vaso e gerar uma isquemia distal a essa fissura, quanto se desprender, se desgarrar e gerar uma isquemia mais à frente e distalmente a esse local de ruptura. Então, a estabilidade da placa é objetivo do tratamento dos pacientes com síndrome coronariana crônica. Tanto que existem drogas que estão associadas à estabilidade da placa e essas drogas são associadas também a uma redução de mortalidade nesse perfil de pacientes. Então, a gente tem drogas que estão associadas à redução de mortalidade e drogas que estão associadas a uma melhora sintomática desses pacientes, a uma melhora da qualidade de vida desses pacientes. Então, aqui a gente tem, deixa eu colocar para cá. Então, aqui a gente tem antiagregantes plaquetários, estão associados à redução de mortalidade. Então, eu tenho 4 grupos de drogas: antiagregante plaquetário, estatina, beta-bloqueador e inibidores de ECA. E tenho outros fármacos associados a uma melhora da qualidade de vida, que são principalmente esses 4: nitratos, bloqueadores de canais de cálcio, trimetazidina e ivabradina. Então, a gente vai falar um pouco de todos eles. Então, começando com as drogas que reduzem mortalidade. Então, os beta-bloqueadores são drogas de primeira escolha em pacientes coronariopatas. São drogas que reduzem o consumo de oxigênio no miocárdio. Podem aumentar a perfusão em áreas isquêmicas por aumento do tempo de diástole. Então, eles devem ser prescritos em todos os indivíduos que já infartaram, exceto contraindicações. A gente tem nível de evidência 1A para paciente que já infartou com disfunção de ventrículo esquerdo e 1B nos demais pacientes. Na prática, a gente usa em todo paciente coronariopata, salvo contraindicação, né? A não ser que ele não tolere utilizar um beta-bloqueador. A diretriz europeia, ela vem questionando esse uso
inclusive colocando apenas para pacientes que toleram ou que têm uma fração de ejeção menor que 40%. Isso é específico da diretriz europeia, a gente ainda fica com essas indicações que eu coloquei assim. Os inibidores de ECA. Inibidores de ECA estão associados à melhora do perfil hemodinâmico, melhora da perfusão subendocárdica e estabiliza a placa aterosclerótica. Isso é muito importante. A gente viu o quanto é importante que a placa esteja estável para diminuir o risco de fissura e diminuir o risco de eventos. Ok, com relação aos BRAs, os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Então, o BRA entra com uma substituição ao IECA naqueles pacientes que não toleram o uso do IECA. Isso por quê? Porque o IECA tem mais evidência na literatura. Então, o IECA continua sendo como a primeira escolha e os BRAs entram como uma alternativa. Para vocês saberem mais detalhes, quiserem revisar o mecanismo de ação de beta-bloqueador e de inibidor de ECA, entra na aula de antipertensivo, que tem isso mais detalhado, para relembrar. Com relação aos antiagregantes plaquetários. Então, a gente ainda tem o AS, né, o ácido acetil salicílico, como droga, né, antiagregante plaquetário. Ela tem um efeito antitrombótico porque inibe de forma irreversível a COX, a ciclooxigenase plaquetária. Dessa forma, a gente diminui a produção de tromboxano A2, que é uma prostaglandina específica plaquetária que induz a essa agregação. Então, se a gente lembrar, né, que esse vaso, a gente está diante de um sistema hemodinâmico, em que eu posso ter fissura de placa, e essa fissura induz agregação plaquetária, e essa droga vem como ação de antiagregação plaquetária, a gente entende que eu tenho a diminuição da formação de trombo, né? E o que a gente tem com relação à estatística? O que a literatura mostra? Mostrou uma redução de 50% a 67% do risco de infarto naqueles pacientes com doença estável e nos pacientes pós-infarto com supra de ST, uma redução de 23%. Aqui abaixo são as doses que a gente utiliza agudamente e cronicamente. Bom, a gente tem outros antiagregantes plaquetários, né? Na aula de síndrome coronariana crônica, que é essa, a gente vai falar dos antagonistas do receptor plaquetário P2Y, mas existem outros que a gente vai falar na aula de síndrome coronariana aguda. Então, a gente tem as tienopiridinas, que são ticlopidina e clopidogrel. Então, eles são antiagregantes plaquetários, mas o mecanismo de ação é distinto. A gente viu que o AS, ele interfere na COX plaquetária, e aqui as tienopiridinas são antagonistas da ativação plaquetária, mediadas pela ADP, que é uma importante via para agregação, né? Uma outra via para agregação. Também reduz o nível de fibrinogênio circulante, bloqueia parcialmente os receptores da GP2B3A e isso impede a sua ligação ao fibrinogênio e ao fator de von Willebrand. Então, dessa forma, a gente entende essa modulação da antiagregação plaquetária numa fissura de placa. E como a gente tem efeitos, né, mecanismos de ação distintos, eles têm efeito sinérgico com o AS. Então, tem situações em que a gente pode usar os dois, ok? Então, qual é o impacto estatístico, digamos assim, né, que já foi documentado dessas drogas? Uma redução de 20% do risco conjunto de morte cardiovascular, IAM não fatal ou AVC. Então, a gente usa como opção aos pacientes que não podem usar o AS, que são alérgicos ao AS, e pelo sinergismo, tem situações em que a gente usa junto. Então, a gente usa junto pós-infarto, a gente usa junto pós-stents. Ok? E a gente vai falar disso com um pouquinho mais de detalhe na aula de síndrome coronariana aguda. Então, a gente viu beta-bloqueador, inibidor de ECA, antiagregante plaquetário e a estatina, que é o quarto grupo de drogas que está associado a essa redução de mortalidade em pacientes com síndrome coronariana crônica. Então, grande AP das estatinas é a estabilização da placa. Então, a gente tem um controle do LDL,
eu tenho uma queda do LDL, mas eu tenho efeitos chamados efeitos pleiotrópicos da estatina, que colocam as estatinas como primeira opção entre os hipolipemiantes. Lembrar que, se eu estou utilizando uma estatina, eu tenho que monitorizar a transaminase, eu tolero uma elevação até 3 vezes o limite superior da normalidade e tenho que monitorizar a CPK, que eu tolero até 10 vezes o limite superior da normalidade. Um outro hipolipemiante é a ezetimiba, que tem um outro mecanismo de ação. Então, eu tenho uma inibição da absorção do colesterol. Portanto, eu tenho um efeito sinérgico da estatina com a ezetimiba. Mas o que é que as diretrizes falam sobre os hipolipemiantes? Né? Nosso objetivo maior é utilizar a estatina na dose máxima ou máxima tolerada, contanto que eu atinja a minha meta de LDL para esse perfil de paciente. Se eu não conseguir atingir a meta de LDL com a dose máxima ou máxima tolerada daquela estatina, a ezetimiba entra como o meu suporte para que eu consiga alcançar essa meta. Lembre que esses pacientes que a gente está falando da aula hoje são pacientes considerados de muito alto risco, são pacientes com doença aterosclerótica significativa. Então, a nossa meta de LDL ela é mais acirrada, eu tenho um alvo, né, numérico de um LDL menor que 50 ou uma redução percentual do LDL basal maior ou igual a 50%. Então, a gente conclui aqui as drogas que reduzem a mortalidade nesses pacientes com síndrome coronariana crônica. Então, se o paciente tem síndrome coronariana crônica, ele está usando esse kit das 4 drogas. Está usando inibidor de ECA, beta-bloqueador, estatina e antiagregante plaquetário. E, no caso do inibidor de ECA e do beta-bloqueador, nosso objetivo é chegar na dose máxima da droga ou na dose máxima tolerada. Por que eu chamo a atenção da questão de dose máxima tolerada? Por que não seria tolerada? Lembre que eu estou tratando aqui de pacientes com doença coronariana e que estou falando de redução de mortalidade, mas 2 dessas drogas são drogas também antihipertensivas. E nem todo paciente coronariopata é hipertenso. Então, eu estou usando aqui para reduzir mortalidade, mas eu tenho o efeito antihipertensivo associado. Então, será que o meu paciente vai conseguir tolerar? Por isso que a gente fala, eu tento chegar na dose máxima ou na dose máxima tolerada por esse paciente, ok? E agora a gente passa para o segundo bloco de drogas, que são as drogas que reduzem os sintomas em pacientes portadores de angina, mas não tem impacto na mortalidade desses pacientes. Então, a gente diz que eu tenho um paciente com terapia otimizada para DAC, que são aquelas 4 drogas. Se o paciente estiver com terapia otimizada e ainda assim estiver sintomático, a gente vai abrir mão dessas drogas, que eu vou chamar aqui de drogas de segunda linha, para a gente poder entender esse raciocínio de aplicabilidade. Então, a gente tem nitratos, bloqueadores de canais de cálcio, trimetazidina e ivabradina. A gente vai falar um pouco de cada um deles. Começando com os nitratos. Então, nitratos são drogas bem interessantes. Primeira coisa, o nitrato é uma prodroga. Ela precisa ser convertida em óxido nítrico. Isso faz toda uma diferença na questão da posologia e da forma como a gente aplica e oferece o nitrato ao paciente. Eu tenho uma dilatação de artérias e tenho uma dilatação de veias, tá? Então, isso depende muito da dose. Eu dilato mais veia do que artéria quando eu estou usando uma dosezinha menor. E como o óxido nítrico faz uma redução da resistência vascular periférica, uma vasodilatação, eu posso ter uma queda pressórica quando eu uso nitrato e posso ter uma ativação do sistema simpático de forma, digamos assim, reflexa. Então, eu posso ter uma taquicardia reflexa em resposta a essa queda pressórica que o nitrato oferece. Então, eu tenho nitrato de algumas formas de uso. Eu tenho o nitrato sublingual, a gente tem o dinitrato de isosorbida, o Isordil, que é a marca registrada, e a gente tem o Sustrate, que é o propatil-nitrato. São nitratos que têm um início de ação rapidinho, 1 a 3 minutos, e dura em torno de 30 a 45 minutos. Então, qual é a aplicabilidade desse nitrato sublingual?
né, é um nitrato do SOS. Então, o paciente está sentindo dor, está sentindo desconforto, ele bota o nitrato para debaixo da língua e ele vai procurar ajuda médica, tá? Esse nitrato ele vai promover venodilatação, redução de pós-carga e dilatação coronariana. Então, eu uso na crise anginosa a formulação sublingual. Em algumas situações, eu posso usar de forma profilática. De que forma? Então, vamos exemplificar. Vamos supor que eu tenho um paciente que está em tratamento ou em preparo para uma revascularização, ele já conhece que determinados esforços estão associados à dor, por exemplo, atividade sexual, ele pode usar antes da atividade sexual, ou ele teve um aborrecimento, isso aumenta a descarga adrenérgica, ele pode já utilizar um sublingual para evitar uma crise de dor. Também pode ser utilizado. Então, ou de forma profilática ou de forma terapêutica na hora que ele sente essa dor. Eu tenho também nitrato venoso, que é a nitroglicerina e o mononitrato de isosorbida, tá? Que é para utilizar naqueles pacientes com síndrome coronariana aguda que são refratárias ao nitrato sublingual. Essa seria a aplicabilidade. Tenho contraindicação a nitrato? Tenho sim. Então, primeiro, hipotensão arterial importante, uma sistólica menor que 100 é contraindicação ao nitrato. Por quê? Porque isso pode levar a uma queda pressórica mais importante, porque o nitrato faz vasodilatação, como a gente viu. Uso prévio de sildenafil, isso também é importante, isso a gente fala muito na síndrome coronariana aguda, né? Os pacientes que chegam na emergência com dor e a gente pensa em colocar o nitrato, eu preciso saber se ele usou sildenafil nas últimas 24 horas. Por quê? Porque eu posso ter uma hipotensão refratária, no caso de eu ter utilizado o sildenafil e de eu aplicar nitrato nesse paciente. Então, isso é muito importante também a gente se lembrar, especialmente para quem trabalha, né, na unidade de emergência. Bom, eu falei que o nitrato é uma prodroga. E daí? E daí que ele precisa ser convertido para óxido nítrico. Então, para essa conversão, eu vou consumir radicais sulfidrila que estão presentes na parede do vaso. Então, eu preciso deixar um tempo do dia sem a droga para eu recuperar esses radicais sulfidrila. Por isso que a gente fala de prescrições assimétricas. Isso é para aqueles pacientes que usam nitrato de manutenção. O nitrato oral de manutenção, se eu precisar usar 2 comprimidos ao dia, eu não posso utilizar de 12 em 12 horas. Então, eu tenho que deixar em torno de 8 a 10 horas livres por dia. Então, eu posso utilizar 8 e 16 horas e deixo um período maior. E normalmente, a gente deixa à noite, né? Longe da medicação, porque durante a noite parte do pressuposto que o paciente tem um menor esforço e um menor risco de angina. Tem também nitroglicerina em cápsulas, tem adesivos transdérmicos, são menos comercializados, a gente usa menos, né? E a gente tem o oral, como eu falei, que é o monocordil no nosso meio. Tem um detalhe, o nitrato, ele está associado à disfunção endotelial. Isso de que forma? Porque eu tenho ativação de mecanismos compensatórios quando eu uso nitrato, porque eu reduzo essa resistência vascular periférica, eu tenho ativação do sistema nervoso simpático, tenho ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, tem um aumento da produção de endotelina, de superóxido. Então, hoje o nitrato entra como uma medicação em que eu possa utilizar se eu não responder a outros antianginosos, mas não entra como um antianginoso de primeira linha, ok? Esse também é outro dado bem importante. Bom, e com relação aos bloqueadores de canais de cálcio? Os BCCs. Então, veja bem, antes de qualquer coisa, vamos lembrar que dentro do grupo de BCCs, a gente tem 2 grupos que têm características distintas. Então, eu tenho os BCCs dihidropiridínicos, que são mais vasoseletivos, e os não dihidropiridínicos, que são mais cardioseletivos. Quando eu estou dizendo que um paciente está com terapia otimizada para DAC, portanto, ele está usando beta-bloqueador, IECA, estatina e antiagregante, e eu penso em usar um BCC, necessariamente eu estou falando de um BCC dihidropiridínico,
né? Não estou falando de um não de hidropiridínico. Por quê? Porque eu não uso não de hidropiridínico junto com beta-bloqueador. Eu uso em substituição no caso do paciente que tenha contraindicação ao beta-bloqueador, ok? Então, se eu estiver pensando em usar um BCC para um paciente com terapia otimizada, vai ser um de hidropiridínico, se o paciente tolerar. Por que se o paciente tolerar? Porque lembre que os BCCs de hidropiridínicos são antihipertensivos também. Então, estou usando essa medicação para promover uma vasodilatação, melhorar a angina, mas eu também vou ter um efeito antihipertensivo associado. Então, por isso que os de hidropiridínicos, eles fazem parte dos antihipertensivos de primeira linha no paciente com DAC. Se eu estou com um paciente com DAC, com terapia otimizada e a pressão ainda está alta, os bloqueadores de canais de cálcio dos grupos de hidropiridínicos são droga de escolha para essa terapia. Outra droga é a trimetazidina. A trimetazidina é uma droga extremamente interessante. É uma droga que ela não interfere nos parâmetros hemodinâmicos. A gente viu que as drogas, né, interferem em parâmetros hemodinâmicos, em questão de controle de pressão, vasodilatação. Aqui não. Na verdade, eu tenho uma otimização do uso de oxigênio, eu reduzo o limiar de isquemia, preservar os níveis intracelulares de ATP com o mesmo oxigênio residual. É como se eu otimizasse. E para eu ter uma complicação isquêmica, eu estaria submetido a níveis de oxigênio ainda menores se eu estiver utilizando a trimetazidina do que o que isso ocorreria se eu não estivesse utilizando essa droga. Além disso, ajuda o metabolismo cardíaco ao reduzir acidose, sobrecarga de cálcio e acúmulo de radicais livres que são induzidos pela isquemia. Eu tenho uma importância dessa droga na manutenção da integridade da membrana. É uma droga que a gente tem um perfil bem seguro para uso em idoso, por não causar hipotensão, por não causar aumento de frequência cardíaca. E é uma droga também associada ao aumento da tolerância ao exercício nesse perfil de pacientes. E a ivabradina. A ivabradina, de que forma a ivabradina atua, né, nesse controle de angina, de dor, de desconforto? A ivabradina, ela inibe a corrente I no nó sinusal, então ela reduz frequência cardíaca. Se eu reduzo frequência cardíaca, eu reduzo o consumo miocárdico. Então, se eu reduzo o consumo miocárdico, eu reduzo dor, tá? Mas eu tenho um perfil específico para pacientes que vão ter o papel da ivabradina aplicado, que é o quê? Um paciente que está com terapia otimizada, está ainda sintomático e tem a frequência cardíaca acima de 70. Então, nem todo paciente ele entra nesse critério de uso, porque lembre que são pacientes que estão já com o uso do beta-bloqueador, porque a terapia otimizada da DAC, ela inclui um beta-bloqueador. Bom, então, vamos resumir o que nós vimos aqui hoje. Então, no tratamento da síndrome coronariana crônica, a gente tem 4 drogas que reduzem mortalidade, beta-bloqueador, inibidor de ECA e essas drogas. Né? O meu objetivo é chegar na dose máxima ou dose máxima tolerada, eu tenho um impacto na mortalidade maior dessa forma, as estatinas e o antiagregante plaquetário. Se o paciente está com terapia otimizada e se mantém sintomático, a gente vai partir para essas drogas de segunda linha. Uma dica muito interessante, se o paciente ele se mantiver sintomático, primeira coisa que a gente bate logo o olho, pressão e frequência cardíaca. Por quê? Porque pressão e frequência cardíaca estimam o consumo miocárdico. Eu tenho um paciente que pode estar com dor só, exclusivamente porque a pressão está alta, isso está aumentando o consumo miocárdico, ou porque ele está taquicárdico, isso está aumentando o consumo miocárdico. Então, a gente vai objetivar logo controlar essas duas variáveis. Então, está com a pressão alta, a gente entra com o BCC. Está com a frequência ainda alta, a gente entra com a ivabradina, ok? A gente ainda tem a possibilidade do uso da trimetazidina, que otimiza o oxigênio desse paciente e não interfere em parâmetros hemodinâmicos. E lembrar que o nitrato é uma outra droga antianginosa possível de uso, mas que está associada à disfunção endotelial.
Então, a gente precisa evitar o uso, utilizar naqueles pacientes que não respondem, né, ou não têm condições financeiras para manter as demais drogas, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? E a gente tem também uma aula de síndrome coronariana aguda, em que a gente complementa um pouco esse raciocínio do paciente com doença coronariana.